poema transformado em música na voz de Ney Matogrosso, nos anos 80, conseguiu fazer com que muitas pessoas repensassem alguns conceitos acerca da Segunda Grande Guerra. Então Vinícius contemporizou isso. Um outro detalhe sobre Vinícius, a poesia infantil. Ah, sim, a poesia infantil fez parte. E olhando a poesia de Vinícius, vale uma lembrança. Você que é pai, você que é mãe, ou futuros pais, futuras mães, é possível localizar a Arca de Noé. A Arca de Noé, volume 1, a Arca de Noé, volume 2. É possível sim localizar e cá para nós vale a pena como presente. Em A Arca de Noé temos algumas situações que são indescritíveis. Sobretudo quando pensamos nas músicas, seja da corujinha, seja da foca, seja do pato. Lá vem o pato, aqui, patacolá, lá vem o pato para ver o que é que há. Isso é Vinícius. E nós temos, é claro, de Vinícius também, algumas marcas agradáveis como da casa. Quantas e quantas pessoas, milhares de pessoas aprendendo violão começaram a dedilhar. Era uma casa muito engraçada, não tinha isso, não tinha aquilo. Lembra disso? Pois é, isso é Vinícius. Então Vinícius canta a mulher, encanta a mulher, mas ele canta as crianças e encanta as crianças também. E canta o social e encanta as pessoas a criticar, a refletir sobre a questão social. As parcerias de Vinícius, formidáveis parcerias de Vinícius. Por que formidáveis? Porque na música ele engajou-se, ele que seria coroinha, que era coroinha de igreja e seria padre, tornou-se sim um cantor. E a partir disso cantou para nós. E nada como, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, tudo isso é Vinícius. Sem contar inúmeros outros textos, poderíamos ter aqui um momento só para falar sobre Vinícius, outro só sobre Drummond, e seria para nós algo especial. Jorge de Lima é outro poeta, não tão alardeado quanto Drummond e tampouco Vinícius, menos ainda do que Cecília, mas Jorge de Lima e Murilo Mendes são aqueles que acabam cantando as cotidianidades. Jorge de Lima, pela Negra Fulô, deixou a sua marca registrada. Ele resgata alguma coisa do romantismo e, ao resgatar o romantismo, ele resgata o protesto em favor dos negros e contra a segregação, que, é claro, ainda existia nesse país. Será que existe até hoje? Faça a pergunta e responda para si. De toda sorte, o que acontece com Jorge de Lima? Resgata tudo isso e busca um pouco de religiosidade. Mas com Murilo Mendes, que de alguma forma traz à tona o barroco. Então observe, você que está nos assistindo, que em hipótese alguma, alguém gosta de literatura do nada. É necessário sempre se espelhar, vislumbrar, entender o que os autores construíram com a continuidade, ou seja, com a caminhada. Beber do que eles escreveram, seja o texto em prosa, seja o texto em poesia. E herdar algumas coisas que te farão bem. No caso de Jorge de Lima e de Murilo Mendes, herda-se um pouco do barroco, transformando isso em neobarroquismo. Essa é a ideia. A poesia de comprometimento social. Esse tópico nós colocamos por quê? Porque a poesia desse momento compromete-se sim com a sociedade e não há como fugir disso. Drummond é o grande representante nessa linha, embora outros também tenham escrito, não é? Claro, o próprio Jorge e mesmo Vinícius trouxeram isso, e por que não dizer Cecília e o próprio Mário Quintana. Mas Vinícius e Drummond ficam mesmo à frente do processo, mais ainda Drummond no comprometimento social, quando coloca para as pessoas que nós devemos nos mexer e que precisamos refletir sobre a nossa caminhada. Então é como se ele dissesse, vamos de mãos dadas. Então é como se ele dissesse para você que a morte do leiteiro, dedicado a Ciro Novaes, que o caso do vestido, são obras profundas de uma poesia que olha para o social. A morte do leiteiro é aquela história de um leiteiro ignaro que mora na rua sem número e na verdade lá está ele, na rua Namor sem número, e lá está o leiteiro trazendo leite em garrafas, na época em que se vendia isso. E de madrugada colocava-se o leite à porta e as pessoas retiravam o leitinho que vinha fresco da vaquinha lá das adjacências das regiões metropolitanas. Pois é, só que um maluco acordou à noite e ouviu esses barulhos e pensou que havia um ladrão. Não teve dúvida, da sua arma saíram tiros que liquidaram o leiteiro.
E, na verdade, ao liquidarem o leiteiro, ele tomba e, ao cair, tomba a sua garrafa, que quebra e o leite é derramado. Junto com o leite, branquíssimo, mistura-se o vermelho do sangue. Ora, esse tom branco com o tom vermelho fazem surgir um outro tom, a que chamamos aurora. Isso disse Carlos Drummond de Andrade, a poesia social. Em o caso do vestido, mostra-se um pai débil que resolve se encantar por uma dona e abandona a esposa com as 2 filhas para correr atrás da dona. E diz assim a mulher: ele faria tudo, dava pólice, comprava fazenda, dava carro, beberia o seu sobejo, lamberia os seus sapatos. Beber o sobejo, diz Carlos Drummond, é que ele até o xixi dela gostaria, porque ele estava em um momento de torpor na paixão por essa mulher. E ela simplesmente o leva. E a senhora trabalha, pensa em morrer, não morre, vive com as filhas. Daí sim, 2 versos que marcam a minha vida. Mesmo. Drummond diz: o mundo é grande e pequeno. Como é mesmo? O mundo é grande e pequeno. Significa o quê? De forma simples, o mundo dá voltas. E eis que um dia essa dona vem trazendo um vestido, lindo vestido, já meio amarrotado nessa altura, mas lindo vestido, dizendo assim: dona, eu vim lhe trazer esse vestido, última peça que teu marido me deu. Antes eu não gostava dele, eu não queria homem, mas amor pegou. E daí ele, enjoado como era, me disse assim: não te quero mais, só gostava de você como você era dantes, me desprezando. E eis que ele foi embora. Veja esse sujeito. E daí a senhora, essa senhora, entre aspas, devolve o vestido, como se houvesse ali um pedido de perdão. Aquela mãe decente, honrada, que ficou com as filhas, olhou para a dona e diz assim: boca não diz palavra, apenas pensa. Quede os olhinhos amendoados, quede os chinelos de cetim, quede a aparência de mulher bonita, que nada. Enquanto a dona ruim vai por uma estrada, eis que o homem retorna pela outra. E ao retornar pela outra, ele se achega em casa, olha a mulher e diz assim: mulher, põe mais um prato na mesa. Tudo volta ao normal. Essa mãe está contando a história para as 2 filhas que viram o vestido pregado na parede. Isso é poesia da 2ª geração. E que poesia interessante, transformada em filme. Você pode locar esse filme. Claro que o filme é diferenciado em inúmeros aspectos.